A Bíblia nos conta a história do profeta Oséias e o seu casamento. O nome Oséias significa salvação ou libertação. Teologicamente, Oséias é conhecido como um dos profetas menores, não por causa do tamanho da sua mensagem, mas pelo seu tempo de ministério. Oséias cumpriu uma das ordens mais complexas do Senhor, de se casar com uma mulher chamada Gomer. Ela era filha de Diblaim e não era exemplo de vida cristã, nem era digna de ser dada a um profeta, porque ela era uma prostituta, uma vida de abominações e pecados. Mas por que o Senhor pediria tal ato ao seu servo, se aquilo era completamente arbitrário, repugnante e contraditório à vontade divina? Se as próprias leis judaicas não permitiam tal união? Deus usaria a vida de Oséias para ilustrar uma grande verdade. A Bíblia diz que Israel já estava moral e religiosamente decaído. Os sacerdotes praticavam atos abomináveis, como assassinato, como prostituição no templo e sacrifício de crianças a deuses pagãos, disfarçado pelo louvor a Deus. Esta era a realidade de Israel. Experimentava o seu nível mais baixo. A nossa história inicia com um casamento. Gomer não deixou de se prostituir e abandonou o seu marido Oséias. Então o Deus Todo-Poderoso disse assim: ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades, e devastarei a sua vide e a sua figueira, castigá-la-ei pelos dias de Baalins. A Bíblia diz que Israel foi entregue nas mãos dos assírios e Gomer foi levada para o deserto. Oséias 13:5 diz: te conheci no deserto, em terra muito seca. Talvez você está sofrendo. Deus está te tratando com a sua vida, mesmo por consequências de pecados. Deus quer te restaurar. Deus está usando o deserto como uma escola para moldar o seu caráter, para transformar a sua vida, para você ser homem de Deus, mulher de Deus. O deserto tem um início na sua vida, mas também vai ter um final. Deus vai te tirar do deserto para a glória do seu nome. Assim como existem os tempos de lutas, de dificuldades, haverá também o tempo da restauração. A palavra restauração significa renovação, conserto, reforma, restabelecimento. Em Oséias 3, mais uma vez o Senhor mandou Oséias buscar Gomer, só que havia se passado muitos anos. Gomer já não era mais uma jovem bonita, ela envelheceu, a beleza foi embora, ela já não era mais desejada pelos homens, já não tinha como vender o seu corpo, então ela se tornou uma escrava, uma vida de sofrimentos, lágrimas, arrependimento, era o seu fim. Oséias entra no cativeiro por ordem divina, e quando Oséias entra no cativeiro, ele a viu feia, suja, maltrapilha e em cadeias. Ele se lembra das prostituições, dos adultérios, mas ainda assim, Oséias ainda a amava. E por este motivo, Oséias pagou por ela 15 peças de prata, um homer de cevada e meio homer de cevada, que equivalia ao preço de um escravo e toda a alimentação de um escravo no período de um ano. Oséias a libertou do cativeiro, a levou para uma casa, deu a ela comida, deu a ela água e fez a ela 2 exigências. Primeira exigência, ele disse: não te prostituirás e nem serás de outro homem. Segunda exigência, tu me esperarás por muitos dias. Por que Oséias fez isso?
Ele tinha a intenção de fazê-la pensar nos seus pecados, para buscar o perdão, para outra vez viverem como marido e mulher. Mas agora eu faço uma pergunta: quem é Gomer? Quem é Gomer? Gomer sou eu e é você. Mesmo pertencendo a Cristo, tivemos Satanás como nosso amante, mergulhamos no pecado, na prostituição, nos vícios. O diabo nos iludiu, viramos escravos do diabo. Satanás acorrentou as nossas almas e fez de nós cachorros em sua coleira. Sentimos a dor do inferno, a separação eterna de Cristo. Mas quando achamos que não havia mais perdão para os nossos pecados, quando acreditamos que já estávamos condenados e já não teríamos a salvação, então adivinha quem entrou no cárcere? O nosso Oséias, a nossa salvação, a nossa libertação. Jesus Cristo entrou no nosso cativeiro. Ele nos viu feios, porque o pecado nos torna feios aos olhos de Deus. Jesus se lembrou das nossas transgressões, dos nossos pecados, mas ainda assim, o seu eterno amor superou as nossas culpas através da sua graça, através do seu favor imerecido. Jesus rasgou a cédula de morte que estava sobre nós, pagou a nossa dívida. Não há mais dívidas que venham nos condenar, pois já foi paga, e não foi com prata nem com ouro, mas através do seu sangue imaculado, através da sua morte vicária, do seu sacrifício voluntário. Jesus morreu na cruz por mim e por você e nos deu o direito da salvação. O Senhor nos libertou das garras do inferno, despedaçou ferrolhos e portas, quebrou o jugo. Jesus nos levou para uma casa. Você sabe que casa é essa? É a igreja. Aquele dia que você aceitou Jesus na casa de Deus, foi essa casa que o Senhor escolheu para te colocar, para te dar abrigo. Jesus também nos deu comida, a sua palavra. Em João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. Jesus também nos deu água, a água fala do Espírito Santo. Jesus disse para aquela mulher samaritana em João 4,14: se alguém beber desta água, tornará a ter sede. Mas se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque eu farei jorrar no teu ventre como rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Só que não para por aí. Jesus também nos fez duas exigências. A primeira exigência: não te prostituirás e nem serás de outro, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Jesus exige fidelidade, compromisso, santidade. Você é noiva de Jesus, pertencemos a Ele. Não se prostitua com o mundo, não se iluda com os prazeres. Seja santo, seja perfeito. Saiba que você tem um marido e o nome do teu marido é Jesus. A segunda exigência: me esperarás por muitos dias. Muito em breve, Jesus virá para nos buscar e acontecerá o casamento dos séculos entre Jesus e a sua igreja.